Olá, preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar numa das maiores batalhas de todos os tempos. Uma história cheia de coragem, de força e de um herói enfrentando seu maior inimigo num cenário, olha, épico: o deserto. Essa é a história da incrível vitória de Jesus sobre a tentação. Sabe aquela sensação, aquela vozinha lá no fundo que fala pra gente pegar o caminho mais fácil ou, sei lá, fazer alguma coisa só pra satisfazer uma vontade na hora? Pois é, isso tem nome, é a tentação. E essa é uma batalha que todo mundo aqui enfrenta. Mas a boa notícia é que hoje a gente vai aprender com o maior campeão de todos. E tá aqui o nosso herói, Jesus, o Filho de Deus. A força dele não era de levantar prédios, não. Era uma força interior, sabe? Uma força muito maior. E ele estava prestes a entrar num desafio que ia testar qualquer um até o limite. O cenário dessa grande batalha, o deserto. Imagina só, logo depois de ser batizado, o próprio Espírito Santo levou Jesus para esse lugar super solitário. E não foi por um dia ou dois, não. Foram 40 dias e 40 noites de jejum e oração. O deserto é mais do que só areia e sol, né? É um lugar de prova, onde o silêncio faz a gente olhar para dentro e pensar no que realmente importa. E olha que interessante, o deserto já tinha sido palco de testes muito tempo antes. O povo de Israel passou 40 anos por lá e, vamos ser sinceros, eles vacilaram bastante. Reclamaram, duvidaram de Deus, caíram em tentação. Mas agora, Jesus, que o catecismo chama de um novo Adão, tipo aquele que veio consertar o erro do primeiro, entra no mesmo campo de batalha para mostrar um jeito diferente. O caminho da total confiança e obediência a Deus Pai. Ele vai vencer onde a humanidade tinha falhado. E a batalha começa. O tentador surge e o primeiro duelo ataca bem ali, nas nossas necessidades mais básicas e na nossa confiança em Deus. Primeiro round. Pensa bem. Depois de 40 dias sem comer, é claro que Jesus estava com fome. E o tentador, que não é bobo, ataca exatamente nesse ponto fraco. Ele desafia Jesus a usar seu poder divino para si mesmo, para resolver um problema na hora. É aquela tentação do eu quero agora, de colocar a vontade do corpo na frente de tudo. Mas se liga no contra-ataque de Jesus. Ele usa sua arma mais poderosa, a palavra de Deus. Com essa frase, ele ensina uma lição, gente, incrível. A nossa fome de Deus, a nossa fome espiritual, é muito mais importante que a fome da barriga. Confiar no que Deus diz alimenta a nossa alma. E vitória no primeiro duelo. Mas o tentador não desiste fácil, não. Ele muda a tática. Se não deu para vencer pela fome, ele vai tentar atacar pelo orgulho e pela fé. Vamos para o segundo duelo. Dessa vez, a coisa fica séria. O tentador leva Jesus para o lugar mais alto do templo e, pasmem, usa a própria palavra de Deus para tentar enganá-lo. A ideia era fazer Jesus dar um show, um espetáculo, para forçar Deus a salvá-lo e provar para todo mundo que ele era o filho. Isso é o que a gente chama de tentar a Deus. É como testar a Deus, sabe? Uma atitude de desrespeito e falta de confiança. E, de novo, a vitória vem com a palavra. Jesus mostra que fé de verdade não precisa de showzinho, não precisa de prova espetacular. A fé verdadeira simplesmente confia. Não desafia, não testa. E com essa resposta certeira, Jesus vence o segundo round, mostrando que a fé dele é inabalável. Agora, a gente chega no confronto final. O chefão. O tentador joga sua última e mais poderosa carta. A oferta agora é o maior prêmio que o mundo pode oferecer: poder e glória. Já pensou nisso? O tentador mostra a Jesus todos os reinos do mundo, toda a riqueza, todo o poder e fala: isso tudo pode ser seu. A única coisa que você tem que fazer é se ajoelhar e me adorar. Essa é a tentação final. Trocar Deus, o dono de tudo, pelo poder passageiro do mundo. Uma escolha entre servir a Deus ou ser o rei do mundo. E esse é o golpe de misericórdia, o golpe final. Jesus não só recusa a oferta, como ele manda o tentador embora com toda a autoridade. Ele reafirma a regra número 1, a mais importante de todas. A adoração é só para Deus. Nenhum poder, nenhuma riqueza, nada, absolutamente nada neste mundo vale mais do que a nossa fidelidade ao Pai. E a batalha termina. O inimigo está derrotado e foge. E aí, nesse momento, os anjos aparecem para cuidar de Jesus. A vitória é completa. O nosso herói provou sua força, sua fidelidade e o seu amor gigante por Deus Pai. Mas a história não para por aí, não. Essa vitória no deserto foi tipo um trailer, sabe? Uma prévia do que ainda estava por vir. A vitória final na cruz. É como o catecismo ensina.
Ao obedecer ao Pai em absolutamente tudo, até na morte, Jesus venceu o pecado e a morte de uma vez por todas. Então, a história de Jesus não só inspira a gente, ela faz muito mais. Ela nos dá as ferramentas para as nossas próprias batalhas. Como é que a gente pode vencer a tentação no nosso dia a dia? Jesus nos mostrou as armas secretas. Primeiro, a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia é como ter uma espada e um escudo para se defender. Segundo, a graça de Deus. Pensa nela como um poder especial, um power-up que vem de graça de Deus para nos ajudar. E terceiro, a oração. Falar com Deus nos deixa mais fortes e nos mantém conectados com a fonte de todo o poder. E para fechar, uma mensagem cheia de esperança. A gente não está nessa luta sozinho. Jesus entende direitinho as nossas dificuldades, porque ele mesmo passou por tudo isso. Ele sentiu fome, foi tentado no orgulho, no poder. Ele sabe como é difícil, e é por isso mesmo que ele pode nos ajudar a vencer. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo.